para mostrar que São Paulo foi... o Flávio de Souza garfou o São Paulo. Basicamente foi isso que aconteceu. É até difícil, porque o São Paulo tem, com o Palmeiras, históricos recentes de muito prejuízo em termos de arbitragem. Talvez seja o time com quem o São Paulo tem prejuízo. Seja no Morumbi, seja sobretudo no Allianz Parque, né? Então, várias arbitragens desastrosas, sobretudo de árbitros paulistas, né? Quando árbitros paulistas entram nesse terreno. E eu, sinceramente, achei que o Flávio de Souza não caísse na caseirice, mas ele caiu não só no lance do pênalti. Acho que o Palmeiras bateu mais que o Novo Horizontino, bateu o jogo todo, picotou. Lucas apanhou que nem um coitado do jogo todo, saiu machucado no joelho. Simplesmente não parou em pé. O Novo Horizontino fez isso também, né? Um expediente de revezamento de faltas, mas o árbitro foi determinante para o resultado da partida. Acho que o São Paulo não foi inferior ao Palmeiras em nenhum momento. Os problemas do São Paulo e as virtudes estão aí para a temporada. Acho que o São Paulo tem um time titular bom e um banco fraco, é o que a gente fala sempre. Quando vai recorrer ao banco vai ter problema não só contra o Palmeiras, como na temporada toda, mas o São Paulo fez um jogo digno e não foi pior que o adversário. O árbitro definiu o jogo. Acho que não tem nem discussão. Se eu tenho até o Paulo César de Oliveira, um beijo, Paulo César, que num São Paulo achou escandaloso o pênalti, eu me rendo às opiniões, né, do Salvo, do Paulo César. Estou fazendo uma brincadeira aqui, porque o Paulo César foi e é um comentarista de árbitro intervencionista, e o Flávio simplesmente inventou o pênalti no piscinão do Vitor Roque e foi determinante para o resultado final. Aliás, tirando essa encenação, o Vitor Roque deu mais um passe ali, que quase foi o segundo gol já no final, quando a defesa estava aberta, e mais nada, né? Nem encostou eu achei ele Aliás, ele e o Estevão, olha... na verdade, assim, acho que eles foram bem marcados, o Estevão, sobretudo. Depois a gente tem que falar, acho que um capítulo do lado São Paulino da história, o Enzo Dias, a partida que ele fez é uma enormidade, né? Quem? O Enzo Dias, ele jogou uma partida e se matou pelo time todo, além de marcar o Estevão, ele se matou pelo time. E acho que a questão ali do Vitor Roque foi uma opção do Abel, eu não achei acertada, eu entendo eu acho que o Flávio Lopes vinha bem, o Flávio Lopes entrou bem no jogo, tava já ajeitado, e eu acho que o Palmeiras demorou um pouco a entender o jogo do Vitor Roque, o tipo de jogo mais curto, mais veloz, mas não foi bem, ele embora tenha participado do lance do pênalti, né, mas não foi tão bem no jogo assim, não. Muito bem, vamos começar a ouvir a galera aqui, mas é o seguinte, antes eu vou dar um recado aqui para vocês. Estamos todos tristes, é verdade, ninguém está feliz com o que aconteceu, mas repito, para todo mundo absolvido, o Zubeldia achei que foi bem, o time foi bem, os jogadores foram bem, lutaram pra caramba, e ganhar desse time do São Paulo, se não for na mão grande, não é fácil. Nem na mão grande fica fácil, como foi. O Palmeiras se classificou com a calça na mão no final. Mas eu quero dizer o seguinte, ó. Do técnico ao ponto esquerda, a bola está agora com a direção do São Paulo, né? Literalmente, com o presidente do São Paulo Futebol Clube, Júlio Casares. O Júlio Casares, que vive na cadeira do Reinaldo Carneiro de Bastos, presidente da Federação Paulista, ele tem, mas não é só o que está acontecendo, o que acabou de acontecer no Allianz Parque. O Júlio Casares deve explicações para a torcida do São Paulo sobre bastidor, arbitragem, calendário e, sobretudo, as questões econômicas que estão pulando por ali. Não adianta ele postar parabéns para o Olympiacos Centenário, que é o time do Grego, né, do Marinax, que está tentando fazer parceria com o São Paulo pela base, e sumir. Então a bola, na hora, não precisa falar o Zubeldia, não precisa falar o Caleri, não precisa falar o Lucas. Quem precisa tomar providência e atuar como um presidente é o senhor Júlio Casares, certo? Concordo, totalmente com você. Concordo totalmente. Aliás, dizem que nas redes sociais o São Paulo se manifestou, né? Após um pênalti vergonhoso para os donos da casa, o São Paulo encerra sua participação no Paulista. Foi o que ele postou aqui, o São Paulo Futebol Clube postou na sua conta oficial depois do jogo. A gente vai atualizando aqui
sobre o que foi postado. Então, por enquanto é isso. Não adianta só... Fim de jogo, arbitragem 1, São Paulo 0. Após um pênalti vergonhoso para os donos da casa, o São Paulo encerra sua participação no Paulista. Isso é pouco, viu? Sinceramente, não é para brigar, não é para bater em jogador. Não, tem que vir a gente falar, tem que dar cara. Tem que dar cara e falar. E não nas redes sociais, falar mesmo. E parar de ficar puxando o saco da Federação Paulista, que, como eu falei, não entregou nada para o São Paulo nesse campeonato. Mudou até horário de jogo no dia. Um dia antes. Opa, não é mais às 9, agora é às 7, tá? Mudou, não entregou nada para o São Paulo. Fez o São Paulo jogar em Brasília, aí quando o Palmeiras tinha show do Offspring, aí não teve jogo, e assim vai. Gustavo Felipe, não existe mandar o melhor ponta do elenco para a base e ficar com os dois. Muito bem. O Palmeiras se classificou com a calça na mão no final, com o risco de tomar gol até o fim. Podia fazer, o São Paulo estava todo aberto. Mas o São Paulo, do jeito que foi, você toma um pênalti que não foi, no final do primeiro tempo, você batalha e luta como batalhou, cara, eu tô tranquilo nesse aspecto. Weber, nem vou perder tempo reclamando, Casares e companhia não irão fazer bem nenhuma, aliás, vão postar em rede social, que é o que faz de melhor. Até quando vou deixar detalhes de lado e sem os bastidores. É o que a gente falou aqui, Weber. Marcos Ferraz, Carlos, não foi pênalti, mas não existe um passe daquele do Rafael. Errou. Mas assim, muitos erros, né, por conta do gramado sintético. Não estão acostumados a jogar lá. Simplesmente assim. Aliás, o Oscar jogou muito bem no gramado sintético para quem jogou muito na função de segundo volante. Foi de fato uma surpresa. Positivo. Felipe Sartin, muito triste perder assim. Nada que foi dito sobre esse jogo tem valor diante do assalto de hoje. Um juiz arriscar errar assim contra o São Paulo mostra a decadência do nosso time. O jogo era difícil e o detalhe foi nefasto. Jogo de xadrez. O juiz determina um gol, aí complica, né? Paulo Vicente, derrota tem nome. Júlio Casares, time sem representação seguidamente prejudicado. Tem que tirar esse presidente para ontem. Arnaldo, o olhar aqui, a temperatura do nosso chat também nas redes sociais é de absolvição para o time, que lutou, batalhou, se matou em campo, e olhar na diretoria, Arnaldo. Então, eu acho que essa questão, Tironi, ela já vem se avizinhando há algum tempo, né? A falta de respaldo que o time tem e simplesmente o sumiço dos dirigentes, sobretudo do presidente, quando o clube é afetado por qualquer coisa. O São Paulo, no bastidor, é ridículo. O São Paulo aceita tudo. O São Paulo é um time fragilíssimo. E tem a terceira maior torcida do país. Ele não tem representatividade, né? É o oposto do Palmeiras. O Palmeiras é um comando do conflito, da pressão, do embate. O São Paulo é o comando do diálogo, do sorrisinho, da rede social, né? E isso no confronto entre rivais ele é muito significativo. Ainda mais, o São Paulo estava jogando um jogo no campo do adversário, com torcida única no adversário, e foi garfado, e vai ficar assim mesmo. Vai ficar tudo belezinha, né? E acho que nessa questão os jogadores vão começar a cobrar a direção do São Paulo. Você entendeu? Né? Porque não é possível. Porque não dá para ser assim. LPG, roubo à parte, com esse treinador e seu medíocre, camisa 10, intocável e inútil, vamos competir como sempre e perder como sempre. Desisto, um abraço. Pô, na boa, LPG, hoje você culpar algum jogador, o São Paulo teve um pênalti roubado e depois brigou até o fim contra o Palmeiras, pau a pau, com torcida única, com gramado sintético, e você tá reclamando do Zubeldia? Pelo amor de Deus, hoje não dá para reclamar do cara, né? Ou de ninguém. Na verdade, acho que a tentativa Luciano no lugar do Marcos Antônio deu certo. Claro que deu. Deu certo. Taticamente até falando, né? Sim. E é só uma questão que eu estava até fazendo uma ironia com o meu colega Paulo Célio de Oliveira. Ele chamou a atenção para uma coisa muito importante na hora do pênalti. O juiz estava bem distante do lance, né? E ele apita com uma convicção incrível e não vai ao VAR. O VAR era o Guarizo, né? É o Rodrigo Guarizo, que é um árbitro experiente. Foi suspenso do VAR no jogo Vitória Fluminense por alguma lambança que fez. Ele mesmo. Sim, exatamente. Agora, o senhor... 17 pessoas na arbitragem, os caras cometem uma atrocidade dessa, né, meu? Porque esses 17 caras têm que fazer o quê? Ir pra casa, fazer outra coisa da vida. Exatamente. Mas diga, o que você ia falar? Não, daqui a pouco a gente vai colocar o Ale Salvador, que tá ali a postos lá nos bastidores, para ver se alguém da direção do São Paulo vai falar. Daqui a pouco tem a entrevista protocolar prévia do Zubeldia. Mas nós estamos representantes lá no Allianz Parque, mas é incrível a quantidade, porque normalmente quando você vê um lance
de pênalti tem divergência, né, na análise de ex-árbitros, comentaristas. É uma unanimidade a questão da invenção do pênalti. E, ó, o Casares está falando. Deixa eu dar uma ouvida aqui, Tironi. Ele e o Belmonte estão dando... enfim, apareceram os dois para dar entrevistas. Estão reclamando. A gente vai ter acesso ao vídeo daqui a pouco com o Ale Salvador, mas foram Júlio Casares e Carlos Belmonte à zona mista protestar contra a arbitragem. Boa. Vamos lá. Então, ele vai postar o quê? Vai na federação lá, um blá blá blá, esse negócio? Ainda não falou exatamente qual medida ele vai tomar, ele está só reclamando com o clamoroso. O protocolo dele. Vamos fazer o quê? Aviãozinho. Alex Nobre, não é a primeira vez que o apito prejudica o São Paulo contra o Palmeiras. Não deveria ter voltado para o segundo tempo, diz aqui o Alex Nobre. Thiago Arruda, valeu. Anderson Felipe, Caleri se perdeu no volante do time agora, protegido. Só para te descrever a cena, o Casares falou rapidinho, saiu, agora está falando Belmonte. O Casares foi uma arbitragem pequena, marcada de forma negativa, com um erro clamoroso. Agora o Belmonte está falando. Hoje, na verdade, não deveria falar ninguém do São Paulo, só os dois. Esquece, não precisa falar nada, tá todo mundo absolvido, falei. Tim Falda, amigos do vídeo na entrevista pós-jogo, preferia tomar de 5 de novo do que aconteceu hoje, foi inacreditável, desanimador. João Santos, o importante é fazer poste agradando o clube grego. Pois é, precisa explicar por que isso aí. Quantos times não fazem 100 anos? Ele elogia todo mundo que faz 100 anos? O Casares tem que explicar, cara, o que está acontecendo. O São Paulo não é SAF, ele não é dono do São Paulo. O São Paulo deve explicação ao seu torcedor. O Casares deve. O São Paulo ainda não é SAF. O Casares não é o dono do São Paulo, não é o Textor, que pode desaparecer e voltar 5 meses depois. Não é. Ele é o presidente do São Paulo, que ainda não é SAF. Bruno Carvalho, boa noite, dupla. A falta de energia do São Paulo, para não falar outra coisa, é de uma incompetência como instituição sem tamanho. O resultado é esse, a arbitragem ridícula, um verdadeiro roubo, diz o Bruno Carvalho. Renato Schuster, o fato concreto teve um pênalti que não foi, e o juiz deu. É isso que aconteceu. O Duvaldo Pereira, valeu. Pereira, amigo, sentimento de indignação, fala. O que eu acho que eles estão falando é que assim, a direção do São Paulo também teve Casares, sobretudo, papel muito importante na Semana Brasília, né? Em que o São Paulo fracassou redondamente e também não perdeu a chance de fazer uma campanha melhor para decidir na sua casa onde é mais forte. Mas é aquilo, a gente não pode, com essa direção, cara, a gente viu ano passado, era o Candançã apitando no Morumbi, foi a mesma coisa. Né? Então, eu acho que tem sobretudo, eu vou te falar, hein, Tino, a gente passou o Brasileirão inteiro aqui e a Libertadores sem falar de arbitragem. O Campeonato Paulista do ano passado e desse ano, de novo, a gente está falando de arbitragem. É incrível. É isso. Felipe Pereira Martins, sentimento de indignação pelo roubo, porém satisfeito com o desempenho do time titular. Dito isso, não temos banco. Ferreirinha e Eric inúteis. Pô, Ferreirinha... Aqui, o São Paulo jogou com o Palmeiras. O Palmeiras foi o time da Série A entre os 20 que mais investiu na janela. O São Paulo foi o que menos investiu na janela. Isso não tem ainda essa diferença nesse tipo de jogo quando estão os times titulares. Vai ter mais à frente, né? Então, eu acho que é uma questão também que o São Paulo está fazendo. Eu acho que a opção por ter um time titular mais forte que o ano passado, em detrimento do banco, é uma estratégia, é uma alternativa diante de uma temporada tão difícil em termos de grana. Vou discordar de você, Arnaldo. Vai Diga. Quebrar o pau aqui entre nós. Eu não acho que o time do São Paulo... eu acho que o time reserva do São Paulo é pior do que o titular, porque o time titular é muito melhor do que o do ano passado. Por conta de um jogador. Não, alguns. O Sabino tá jogando bem, mas por causa do Oscar, lateral esquerdo e o Oscar. Não, pelo Enzo, pelo Oscar, pelo Cedric. É um time melhor que o do ano passado. Eu acho também o time titular, sobretudo eu acho que é por isso que o time reserva fica muito pior. Mas eu não acho que o time reserva, se fosse com o Nestor, com o Michel, seria muito melhor do que esse daí. É que você não tem alternativa de meio de campo no time reserva, né? Você tem que jogar sempre com os pontas, quando você vai colocar. Os pontas do São Paulo são muito irregulares. Quando eles estão sem espaço, então, né? É muito difícil. Muito bem, vamos lá. Brigamos já. Bruno Carvalho, boa noite, dupla. Falta de energia do São Paulo para não falar outra coisa no bastidor. Acabei de falar isso aqui do Bruno.
Felipe Sartin, cornetar hoje diante do pênalti roubado é fanatismo contra o Zubeldia. A ideia dele deu certo, o jogo era duro. Vocês queriam um bombardeio contra o Palmeiras? Eu também acho que deu tudo certo. Queimo minha língua, porque eu estava apavorado no começo. Guilherme Causa, o que irrita é já saber que amanhã cedo tem post com o escudo do clube em fundo preto. Nota de repúdio. Já teve hoje, e nada acontece. Sem o roubo, íamos para os penais, diz ele. É possível ir mesmo. Bom, eu estou aqui de olho aqui na coletiva. A gente vai legal. A arbitragem foi boa hoje? Acho que vai falar mais sobre a final, sobre essas coisas. Acho que não vai. É verdade. O Belmonte proibiram comemoração e ainda assaltaram a gente. Jogo digno e derrota na conta da covardia e omissão da diretoria em 2025, diz o Caio Mota. Fala, Arnaldo. O Alexandre mandou um trechinho do Casares. O Belmonte terminou há pouco pedindo o áudio do VAR, exigindo o áudio do VAR para esse lance. E daí? O áudio vai falar assim: tem toque, não tem toque, volta. Não, porque a última vez que teve o áudio do VAR foi caracterizado um erro de direito São Paulo e Fluminense. Né? Foi um escândalo, não deu em nada, mas o áudio de VAR foi o que evidenciou o erro de direito, lembre, né? Então é um histórico de passividade no extracampo muito grande dessa direção do São Paulo, né? Quem está devendo para o torcedor de São Paulo não é o Zubeldia ou o Caleri que perdeu o gol, ou o Ferreirinha ou o Eric, é a direção do São Paulo. É claro. Hoje foi um assalto no Allianz Parque. Eu não vou criticar jogador, não vou criticar o Zubeldia. O São Paulo fez um grande jogo hoje, um excelente jogo. Anulou o Palmeiras e teve chance. Oscar jogou muito bem, Lucas jogou muito bem, Caleri brigando, mais que perdeu um gol, mas brigando. O time jogou bem, o Luciano, a zaga marcando muito bem. E a gente foi operado, tiraram a gente do campeonato. A verdade é que a arbitragem tirou o São Paulo do campeonato. Não foi a gente que foi eliminado, tiraram a gente do campeonato. A indignação do Arnaldo do Tirone, eu concordo completamente. Tiraram o São Paulo do campeonato. Essa é a minha opinião. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião. Todos esquece pro canal do Arnaldo Tirone, link na descrição aqui. O São Paulo foi tirado do campeonato, na minha visão.